Boa noite a todos. Eu sou o Fernando. Que todos sejam bem-vindos à comunidade Gabachuta. E antes da nossa oração, eu preciso dar alguns recados. Se tiver alguma pessoa que vem pelo Centro Espírita pela primeira vez, seja muito bem-vindo novamente. Nós temos a nossa livraria ali, com obras maravilhosas. Nós temos a nossa estante de doações, que se encontra perto do banheiro. Se por acaso, se vocês tiverem alguns livros que não vêm, ou estão pegando poeira em casa, seria muito importante, então, doar. Tem muitas pessoas que não têm livros do Chico Xavier, ou livros que gostaria de ler, então nós estamos pedindo doações de livros. Aqui na minha traseira, atrás de mim, tem a biblioteca do Centro Espírita, com livros do Chico Xavier, Nosso Lar, do Victor Hugo, escritor francês, E então, fiquem à vontade, lembrando que a pessoa que estuda o Espiritismo, ela evolui não só espiritualmente, mas mentalmente. Não é verdade? Bem, a comunidade Gabachuta também tem página no Facebook, onde que nós soltamos os avisos, tanto do Centro Espírita, quanto do Núcleo Assistencial Mariana. E nós também filmamos as palestras na página, no canal do YouTube, quer dizer. A página do Centro Espírita chama Comunidade Espírita Gabachuta, é a página do Face. O canal do YouTube chama CECS, como que sai embaixo do culto, as siglas da comunidade, e no finalzinho Matão, São Paulo. Se ficou muito difícil de localizar a página, o canal do YouTube, nós colocamos uma postagem fixa do canal do Centro Espírita na página do Facebook, e lá tem um monte de vídeos que o Orson publica, e também tem as nossas palestras aqui na comunidade. Então, vamos para a oração de hoje. Eu vou ler uma oração do Chico Xavier, uma oração emocionante. Eu peço para vocês, por gentileza, então, quem quiser fechar os olhos para entrar em sintonia com os mentores espirituais. É muito bom lembrar que quando a gente chega no Centro Espírita, quanto mais silêncio a gente faz, nós ajudamos mais, então, os mentores espirituais. Porque eles estão trabalhando durante Então vamos respirar devagar. Vamos mentalizar o Mestre Jesus. Eu quero então que vocês pensem nas palavras que eu vou dizer. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer de amar, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quanto, a sofrer, sem magoar, seja quem for, a progredir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem perder a simplicidade, a semear, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós
a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. A palestra de hoje é sobre o egoísmo, um dos sentimentos mais perigosos do ser humano, e o nosso palestrante é o amigo da casa, Pedro Sá. Pedro, por favor. Todos estamos escutando aí no fundo, tá bom? Controlando aqui a distância. Obrigado pela oportunidade da gente estudar juntos. O tema da noite é o egoísmo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Após 7 anos viajando, um gigante finalmente retorna à sua casa, mas fica muito nervoso ao ver algumas crianças brincando em seu jardim. Para proibir-lhes de entrar lá, ele resolve construir um grande muro para cercá-lo, isolando as plantas da alegria contagiante dos pequenos. O gigante, aos poucos, vai dando-se conta da tristeza causada pela solidão, até que decide derrubar o muro do jardim, para que todos possam se divertir nele. A bondade finalmente toca o coração do homenzarrão, que passa a agir como o coração de uma criança. Esse trecho é do livro O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde, um influente escritor irlandês nascido em 16 de outubro de 1854. E a gente, lendo esse trecho, a gente pode perceber o que o egoísmo é capaz de nos proporcionar quando agimos só com esse sentimento. Egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses, sem considerar o outro. Alguns sintomas característicos de uma pessoa egoísta: falar sem cessar de si ou fazer constantemente referência a si mesmo. Preferência no falar e no pensar pelos termos eu, meu, meus, minhas. Preocupar-se apenas com os seus interesses, com seus próprios prazeres, em detrimento e desprezo pelo dos outros. Valorização exagerada do que é seu, as suas ideias, as suas opiniões, seus gostos, seus desgostos. Eis alguns vícios morais provocados pelo egoísmo. Eu resumi, porque eram muito mais. Mas para a gente trazer aqui a nossa lembrança: arrogância, apego, imodéstia, avidez, ciúme, cobiça, desejo, ganância, interesse, inveja, atrevimento, convencimento, desdém, petulância, presunção, pretensão, soberba, vaidade, ambição. O homem,
procura as causas dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas que leva à perturbação a todas as relações sociais, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e com a sua própria segurança. Ser egoísta é não dividir, é não prescindir das suas comodidades, ou seja, é ter por centro o seu próprio eu. O comportamento egoísta pode levar ao isolamento social. E isso pode resultar em sentimentos de solidão e desconexão, que estão associados a problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, como foi o exemplo do texto que eu iniciei. O egoísta estava no direito dele, o quintal, o jardim, era dele. Só que ele percebeu depois que, agindo daquela forma, ele se isolou. E toda aquela energia positiva, alegre daquelas crianças faziam muito mais bem do que mal a ele. E aí ele se recompõe, destrói o muro e volta a ter aquela alegria das crianças perto de si. Lembrando o Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec questiona: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Vamos entender essa resposta, né? O orgulho e o egoísmo é o maior obstáculo para o nosso desenvolvimento. E quando ele fala que ele se refere ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre, a gente é só fazer uma análise rápida e ver o nosso planeta. O homem avançou muito intelectualmente nas ciências, na comunicação, na medicina, nos transportes. O homem vasculha o universo através das suas sondas. A medicina está muito adiantada, possibilitando, infelizmente, no momento, só para aqueles que têm recurso, a dar uma longevidade grande, mas com certeza isso se estenderá a todos, não tenhamos dúvida disso, né? E o progresso moral, ele vem na retaguarda, é sempre assim. Primeiro se avança na ciência, no conhecimento, e o homem depois avança moralmente. A gente pode achar que nós estamos muito defasados moralmente, que o nosso planeta está em situação difícil, nosso país. Não é. É o planeta de modo geral. Mas, se a gente for não pegar essa fotografia desse momento e for ver aos ombros de 50, 100 anos, a gente vê que moralmente o homem avançou bastante com as suas leis, com as suas constituições, com as suas regras, com os seus estatutos, e a tendência é melhorar sempre mais. Na 913 está assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então o Espiritismo nos alerta, os Espíritos nos chamam a atenção que esse egoísmo faz com que brote todos aqueles sentimentos deletérios que eu li no começo. É do egoísmo que a gente acaba se portando de inúmeras formas que vai nos fazer mal e vai fazer mal para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso a necessidade sempre de estar atento. 917. Qual o meio de se destruir o egoísmo?
Resposta: o egoísmo é uma das imperfeições mais difíceis de se desenraizar, pois deriva da influência da matéria sobre o espírito. Para se combater o egoísmo, deve-se desenvolver a caridade, pois ela é a origem de todas as virtudes. Então, quando os Espíritos dão uma resposta dessa, ele nos mostra que nós temos um adversário, um inimigo interior. Quando a gente tem um desafio, não vou nem falar inimigo, quando a gente tem um desafio grande a transpor, a gente pede ajuda, a gente se prepara e enfrenta aquele desafio. É uma coisa externa. Agora, esse inimigo interno que está dentro de nós, é necessário muita coragem para enfrentá-lo. É necessário muito desapego, muita humildade para enfrentar os nossos próximos defeitos. E determinação, constância nessa luta. E não é impossível. Nós temos tempo para isso. Quanto antes a gente exercitar e empreender esforços, muito melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas não que seja impossível, numa existência, atingir a plenitude. Há casos, relatos de personagens históricos que conseguiram isso, com muita determinação. Claro que também já tinham um preparo e vieram amparar, mas não é impossível. O que nós precisamos é não perder o foco. Na hora que a gente sair dessa vida, a gente pelo menos tem que sair melhor do que entrou. Tem que sair com saldo positivo, porque senão a gente vai acumulando dívida, e a dívida tem que ser para se combater o egoísmo e exercitar a caridade, que é a condição necessária de combater todos aqueles desvios morais, buscando virtudes, buscando qualidades. Além de tudo isso, o egoísmo de uma pessoa, de um ambiente, provoca o egoísmo das outras. Ele acaba sendo contagiante. Por mais tolerante que a pessoa seja, uma hora ela acaba se desentendendo, criando uma situação difícil com aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que só pensa em si. E aí a gente pode perguntar, por que Deus permite isso? A gente tem que conviver com uma pessoa assim. Além de uma permissão de Deus, uma oportunidade que Deus nos concede de conviver com essas situações, é para que a gente aprenda. Porque não tem como nós conquistarmos, adquirirmos virtudes sem exercitá-las. Elas não estão prontas para a gente recolher. Não vende na farmácia xarope de paciência, comprimido de tolerância, não existe isso. A gente tem que adquirir, e a gente só vai adquirir pela repetição, pelo esforço, pela convivência. Então Deus nos concede essas oportunidades de convivência com pessoas difíceis, através do nosso exemplo, tentar transformá-las para melhor. Não é falando, não é pregando, é através do dia a dia, do exemplo, da sua postura, é que você convence uma pessoa que ela pode se espelhar em você. E isso faz com que a gente aprenda. É se atritando, se esfregando, se tocando, no sentido de estar próximo, que a gente vai aprender. E há casos difíceis de ter esse atrito até em família, no trabalho, num grupo social próximo, mas é aí que a gente vai crescer e sair dessa existência corpórea de uma forma melhor do que entrou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, está assim:
O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta, dificulta, trava. Ao Espiritismo está reservada essa tarefa. Então, o egoísmo é uma das chagas da humanidade e faz com que a gente não avance. E Deus nos concedeu a terceira revelação, que é o Espiritismo, para resgatar a essência dos ensinamentos de Jesus, não se prendendo a passagens, a alegorias, mas principalmente a essência do ensinamento de Jesus. Ele resgata isso e traz revelações através dos Espíritos, de onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai, dentro das possibilidades de entendimento que a gente possui hoje. Tem coisas que a gente não tem nem vocabulário para definir uma situação. Então, dentro do que a gente possa entender, o Espiritismo chega até nós e traz esse conforto de saber que nós temos um plano de trabalho para a nossa existência, que nós não estamos aqui soltos, por Deus dará. Não. Temos objetivos, temos propósitos, cada um de nós. É preciso ter coragem para vencer-se a si mesmo, muito mais do que vencer esses desafios externos. Esse inimigo está em nós. E é esse antagonismo entre caridade e egoísmo, o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. E nessa fotografia do momento, que a gente enxerga, que a gente observa, a gente vê esse conflito enorme, porque, como ele está falando aqui, o cristianismo, ser cristão, não atingiu a necessidade que ele deveria ter atingido na população do planeta por causa do egoísmo. E a gente vê cristãos sendo perseguidos pelo planeta em alguns países. A gente vê distorções em muitas religiões cristãs, mas tudo isso está acontecendo pelo momento que a gente está vivendo. Nós estamos numa época de transição planetária. Nós vamos sair do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. E para reencarnar no nosso planeta Terra, que será um planeta de regeneração, você precisa estar capacitado intelectualmente, moralmente, para poder se ambientar com esse novo planeta. Se você não tiver essas condições, você não vai poder reencarnar mais aqui, mas não vai para o inferno. Você vai para um outro planeta de regeneração. Você vai repetir de ano. Meu tempo repetia de ano quem não atingia nota. Você não vai encarnar mais aqui e você vai para um outro planeta como a Terra, um planeta de provas e expiações. Só que não com celular, não com água encanada, com transporte público, com danoninho, com picanha, com ar-condicionado. Não. Você vai voltar num planeta de provas e expiações, não sei, 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. Então você vai ter muito mais pelo para se proteger do frio. Seu maxilar vai ser como os homens da caverna, para poder comer carne, às vezes crua,
e vai apressar por todas essas situações até chegar aqui. Só que você vai desempenhar um papel importante, porque a gente não perde na nossa HB, nós não perdemos o que nós conquistamos. Então você vai chegar naquele planeta de provas e expiações e vai ajudar os seus semelhantes com o seu conhecimento. Ah, mas eu vou me lembrar? Não, não vai, mas você vai ter aquilo, você vai ter um dom, porque você já aprendeu. Será? É assim. Por isso que tinha os maias, os astecas, os egípcios, os hindus, todos vieram degradados de outros planetas e ajudaram a civilização do planeta Terra a progredir. Agora, eu acho muito melhor a gente trabalhar para ficar num planeta de regeneração, onde a temperatura provavelmente vai ser constante. O nascer, nós vamos ter pouco material, mas o nascer não vai ser 9 meses, com essa dificuldade. O morrer também, as doenças, se existirão, serão diferentes. O bem vai sobrepujar o mal. Aqui o mal sobrepuja o bem. Vai ser diferente. Continuaremos trabalhando. Aí tem a gente que fala, então não vai ser tão bom assim. Não, vamos continuar trabalhando, porque esse trabalho vai fazer muito bem para que a gente evolua, para que a gente cresça mais. Então, é a hora da gente estar atento. O Espiritismo traz essa informação, coloca um tipo de um Waze, mostra um caminho para a gente, como é que a gente tem que se portar para chegar numa situação dessa. E ser cristão hoje em dia não é fácil, porque o mundo ele está nessa fotografia de momento, numa volta ao paganismo, uma paganização, porque essas seitas esotéricas, esses rituais, a gente vê na televisão, nos filmes, na música, com influenciadores muito fortes e poderosos, porque ser cristão, a régua é alta para a gente ultrapassar. Quando esses frequentadores dessas seitas, os lemas para eles você merece ser feliz, você pode fazer o que você quiser, tudo é relativo, dependendo do seu ponto de vista, tudo é muito mais fácil. Cristão não, você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, mas você sabe que você vai ter que resgatar e acertar o que você prejudicar o próximo e prejudicar a si mesmo. Então, a porta é estreita. Para passar por essa porta estreita, a gente tem que adquirir as virtudes e afastar o egoísmo. A gente tem que trabalhar muito mais nós do que eu. O eu tem que diminuir e o nós tem que crescer. No Cristo. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, tem alguns até de um monte de alegrias, talvez, em casa, com a família, ou num clube, ou na televisão, que seja, mas estão vindo aqui buscar energias, buscar reflexões, que eu sei que vocês já conhecem o que eu estou falando. Todos conhecem o Evangelho de Jesus. Só que através da repetição a gente vai recebendo um puxãozinho de orelha e vai fortalecendo dentro de nós essa consciência do que nós temos que fazer. É sempre bom ser relembrado. Agora, a pessoa já nasce egoísta ou esse traço se desenvolve com o tempo? O egoísmo nasce do sentimento inato do instinto de conservação. Traz o germe do sentimento de gostar de si mesmo. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 3, parte 3, capítulo 5, Lei de Conservação. Lá, como eu falei, no tempo das cavernas, no início, nem a sociedade estava estabelecida, eram grupos,
O homem das cavernas, pré-histórico, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser ágil, ele tinha que desenvolver habilidades para sobreviver àquele ambiente hostil. Então ele tinha que lutar com as feras, ele tinha que ser rápido para fugir dos adversários, e isso foi muito importante. O instinto foi muito importante, e ele se conservou e se desenvolveu. Como eu falei, nada é por acaso. O plano divino, tudo ao seu tempo, enviando emissários para você puxar o conhecimento, puxar os exemplos, e a sociedade foi se desenvolvendo. A lei do mais forte ficou para trás. Agora é a lei da razão, do coração. É essa que deve imperar. Nós só conseguimos evoluir moralmente quando o desenvolvimento dos nossos sentimentos, o gostar de nós mesmos, amando o outro também, equilibrando isso. O desafio é que cristalizamos esse gostar de nós mesmos de uma forma forte e poderosa, que a gente vai se desapegando dela. Desenvolvemos esse automatismo, que é uma dificuldade para modificarmos essa situação. O amor próprio exacerbado é fruto do egoísmo. A diferença do gostar de nós mesmos, dentro do limite da lei, está no excesso de importância que damos a nós mesmos. Igualando ao outro, encontraremos o equilíbrio do amor próprio. A gente tem que gostar de nós, claro. Tem que gostar desse corpo que nos foi dado, essa oportunidade. Perfeito? Mas tem que ser equilibrado. Na fase infantil, está a tarefa dos pais, que é ajudar os filhos a conduzir-se com equilíbrio. Muitos falam assim, mas qual será a minha missão aqui nesse planeta, né? Tenho uma vida comum, nada de diferente, só de ser pai e mãe, de receber um espírito para educá-lo, para desenvolvê-lo, é uma tarefa enorme, de muita importância. Geralmente a conduta dos pais e a sua filosofia de vida agem sobre a criança, plasmando-se uma nova matriz à sua existência já existente na sua bagagem espiritual. Aquele bebezinho bonitinho, engraçadinho, inofensivo, a gente não sabe quem ele é, de onde ele veio, qual o seu perfil, não sabe. Quantas existências já teve? E é nessa fase que os pais podem atuar sobre ele. Desde pequenina, os pais devem ver as tendências, se existe algum sentimento presente na criança que destoa. Porque até os 7 anos, 8 anos de idade, é onde a criança ainda orbita em torno do mundo do pai e da mãe, onde o pai e a mãe têm um poder e de exercer uma influência muito grande para mudar ou amenizar esse perfil, dando um novo rumo para aquele espírito que chegou até eles. Muitas vezes é um espírito familiar que vai se entrosar de uma forma mais fácil, mas muitas vezes não é. Aquele pai e aquela mãe teve um compromisso de receber aquele espírito retardatário para ajudá-lo, para transformar a forma que ele sempre se conduziu. Talvez minha mãe falava isso para mim, né? Quando eu fazia as artes e tal, quando eu tinha lá até mais 15, 16 anos, normalmente é nessa idade, a mãe chega e fala, mas esse não foi o filho que eu criei. E que é isso? O que você está fazendo? Onde você aprendeu isso? Por quê? Porque lá nos 15, 16, 17 anos,
o espírito fica dono de si, dono daquele corpo, e começa a se mostrar realmente o que ele é, como ele sempre foi. Por isso que é importante o pai e a mãe ter uma ascendência moral amorosa para ir corrigindo. Além da educação familiar, a criança, principalmente nos dias de hoje, recebe muita informação, muito, por tudo quanto é meios, e é estimulada a procurar uma vida de prosperidade fácil e instantânea, na busca dos seus desejos, das suas vontades. Quando eu estava fazendo isso, eu lembrei de uma vez eu estava no saguão de um hotel, e eu vi chegar um ônibus, e desceram do ônibus senhoras, mães com as filhas. Eu falei, mas o que será isso? Excursão só de mãe e filha? Para me informar, era uma agência de modelos, de manequim, que, recebendo dinheiro, claro, isso era pago, para fazer uma seleção para modelo fotográfico, modelo de passarela. Ah, que bacana! Só que a gente tem olho crítico, né? Você não vai lá falar que você não vai passar. Mas eu vi aqui, como é que pode uma baixinha gordinha ser modelo de passarela? Mas a gente via que elas estavam todas empolgadas, né? É aquele desejo, né, de uma conquista que os padrões são impossíveis. Como famílias que têm o filho que vai para a escola, mas vai para a escolinha de futebol. Por quê? Porque a carreira de um jogador de futebol é muito lucrativa, rende muito. Então, eu vejo isso, dou muita importância. É o egoísmo dos pais passado para cima dos filhos, querendo que eles realizem, às vezes, os sonhos que eles não tiveram. Melhorou, não está tão ruim, porque tempo atrás os pais escolhiam as profissões do filho. Não, filho, tem que ter doutor. Um vai ser médico, o outro vai ser engenheiro, quero um filho advogado. E tinha família que queria ter filho padre. Há muito tempo atrás, uns tinham que ser padre. Era relevante ter um padre na família. Isso era 100 anos atrás. Aí a gente tem que pensar, né? O que é mais importante? O se destacar na sociedade ou fazer a felicidade do filho, criando ele com amor e com equilíbrio? Criando ele com objetivos de ser e não de ter. Porque ele sendo qualquer coisa que ele queira ser, com certeza ele terá o necessário e a tranquilidade para ter uma vida equilibrada e feliz. Pitágoras, num dos seus pensamentos, deixou escrito o seguinte: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, a importância dos pais moldando, dentro do possível, com respeito à individualidade, importante isso, para você vir um pai tirano, os seus filhos. 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome. Um deles foi comprar-lhes comida. No caminho, ele pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e eu ficarei com todo o tesouro para mim. Entretanto, aqueles 2 que ficaram, seus companheiros, deliberaram também matá-lo e dividir entre si a parte dele. Quando ele voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. Esse é o exemplo do interesse individual. É a demonstração
da continuação da nossa animalidade, daquele que ainda seguia só pelos instintos, que não conseguiu se desvencilhar ao longo de tantas encarnações de um sentimento que foi muito importante, de uma força que fez com que a humanidade chegasse até aqui, mas não entendeu que depois que o Cristo esteve entre nós, a senha mudou. É a lei do amor, é a lei do respeito ao próximo. Lembrando a assertiva de Jesus, do amar ao outro como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. Esse é o segundo mandamento, muito importante. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E é com essa mensagem que é muito bom para mim, porque estudo e coloco isso cada vez mais nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Então, para mim, é uma oportunidade muito importante. Eu espero que para vocês também, que tenham essas reflexões no seu dia a dia e que, com certeza, quem sabe todos nós estaremos aí no planeta de regeneração, juntos, trabalhando em prol dos nossos